Alô, amigos! Mais uma do canal Tricolaço no ar aqui. Como é que vamos? Hoje, depois de mais uma atuação do São Paulo Futebol Clube de Dorival Júnior, estamos aqui para falar das coisas do tricolor. Terminou lá na Venezuela, em Valência, ao lado de Puerto Cabello. Academia Puerto Cabello 0, São Paulo 2, o mesmo placar do jogo de ida lá na terceira rodada, né, da Copa Sul-Americana. O São Paulo continua sendo líder do seu grupo depois da vitória de hoje. 10 pontos ganhos. São 10 jogos do Dorival Júnior no comando do São Paulo. Invictos até agora. Eu acho que é completamente indiscutível que o trabalho do Dorival no São Paulo é muito bom. Isso precisa ser avaliado, precisa ser dito, precisa ser lembrado, precisa ser colocado sempre. Mas eu sempre ressalto quando eu escrevo nas redes sociais, né? E aqui também, eu que sempre fui um apoiador do Rogério, por exemplo. Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer agora, torcedor de São Paulo, é usar o sucesso do Dorival para criticar o Rogério, né? E aqui não apesar de ter sido defensor, nesse caso não é uma defesa. É uma defesa do Dorival. Eu acho que a gente desvaloriza a qualidade do trabalho do Dorival, que é tão boa neste momento, por causa de picuinha. E acho que precisa ser ressaltada a qualidade desse trabalho, claro. Tudo, como é futebol, tudo tem que ser colocado na balança. Por exemplo, o São Paulo uma hora vai perder com o Dorival. Que jogo vai perder? Será que é um jogo importante? Será que é um jogo que não vai fazer diferença? Quando é assim, a gente sempre torce para que seja um jogo que não faça diferença, né? Eu lembro quando o Tite fez o seu primeiro ciclo pela seleção, antes da Copa de 2018, ele assumiu no lugar do Dunga. As eliminatórias já haviam começado, o Brasil era o quarto colocado, tudo bem que ainda era o início, mas era o quarto colocado, a perspectiva não era boa. Começava-se timidamente a discutir uma eventual não ida do Brasil à Copa, que o Brasil tinha que se acostumar com essa possibilidade, não sei se todo mundo lembra. O Tite assumiu o time, mudou a cara do time, o time praticamente só venceu nas eliminatórias até o fim, terminou líder, foi o primeiro classificado para a Copa da Rússia, né? E só perdeu, a primeira derrota do Tite aconteceu em jogos oficiais, exatamente na Copa, na decisão das quartas de final contra a Bélgica. Quer dizer, e eu lembro que na época eu fiz um vídeo, aliás, não foi um vídeo, foi um comentário no rádio, na época na Bradesco Esportes FM, falando assim, né? Falando, eu tô preocupado com o primeiro jogo que o Tite vai perder. Porque vai perder. Tinha que ser um jogo bem desimportante. É o que eu torço no caso do Dorival também. E no caso específico da Sul-Americana, é um campeonato curioso, né? Porque é um campeonato que está abaixo da Libertadores, mas até por isso ele oferece um nível de dificuldade para quem o disputa nessa primeira fase bem grande, que é o seguinte: para classificar direto, você precisa ser o primeiro do seu grupo. Fato que aconteceu ano passado com São Paulo. Ah, um detalhe, né? No ano passado, o primeiro classificado geral foi o Ceará. São Paulo foi o segundo melhor geral. E o técnico do Ceará, naquele momento, era o Dorival. Eu lembro até que por causa dessa campanha que ele foi acabar no Flamengo depois, né? E aí deu no que deu. Mas, enfim, falando agora de ser primeiro do grupo, significa que mesmo com a vitória de hoje, o São Paulo não está classificado em primeiro ainda. Está até classificado matematicamente para o playoff, mas não para a próxima fase. O playoff é traiçoeiro, né? Porque são 2 jogos contra o terceiro colocado de um dos grupos da Libertadores. Pode acontecer qualquer coisa. Eu não gostaria de ter que passar por essa experiência. Melhor não. Na dúvida, melhor não. Quanto ao jogo de hoje, jogo muito fraco, né? Você percebe que eu estou falando muito pouco do jogo. Jogo muito fraco, porque o adversário é muito fraco, porque o São Paulo, até de modo inteligente hoje, não forçou o pé. Eu acho que o caminho é esse mesmo. O time começou quase inteiro reserva, só o Rafael de titular ali e o Luan, que tem revezado a titularidade, e o Marcos Paulo também, que tem revezado a titularidade, e o Rato. O resto, todo mundo reservão. Bom teste para o Rodriguinho, bom teste para o Patrick. O Patrick está melhorando, né? Eu lembro quando o Patrick apareceu no ano passado, naquele jogo contra o Fluminense,
por total necessidade, assim, ele ainda era muito... Ele não tinha jogado no profissional ainda, mas ele estava assustado naquele jogo do Morumbi que terminou 2-2, que foi uma coisa impressionante. E hoje ele está muito bem, porque ele é um bom lateral, porque ele já participa de seleção de base, fez uma boa partida. O Rai Ramos ainda precisa se achar, né? Eu não diria que ele está com medo, mas ele ainda precisa produzir mais. O Luan ainda está muito pesado, mas fez uma boa partida hoje, também pelo adversário. Marcos Paulo apagado hoje, mas eu acho que também pelo ritmo do time. O Juan também apagado. O ataque do São Paulo foi um pouco apagado, né? O Rato fez uma partida boa, apenas boa, mas até os 48 do segundo tempo, era quem estava garantindo a vitória do São Paulo, porque ele marcou um gol de falta. Aliás, depois de muito tempo que o São Paulo não fazia um gol de falta. Eu arrisco dizer que o último gol de falta do São Paulo foi com o Daniel Alves no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2020, contra o Flamengo. Foi derrota do Flamengo, mas o Flamengo foi campeão. Se alguém tiver outro gol no meio do caminho, me lembre, por favor, eu não lembro. E hoje o Rato fez, com o goleiro, com direito ao goleiro botando a bola para dentro também. E no final, no contra-ataque, o Alisson acabou marcando o segundo gol de São Paulo. Ele que entrou logo na virada do tempo, quando saiu o Rodriguinho, ele entrou no time. Também não produziu grande coisa, mas é como eu disse aqui. Amanhã o Tigre enfrenta o Tolima em casa e depois tem São Paulo e Tolima no Morumbi e São Paulo e Tigre no Morumbi. Para que tudo dê certo, o São Paulo precisaria ganhar do Tolima e pelo menos empatar com o Tigre. Você vê, né? Se os resultados se mantiverem, você só garante a classificação na última rodada em primeiro se empatar. Então, se o Tigre der uma tropeçada amanhã, por exemplo, for só 7 pontos, aí basta ao São Paulo ganhar o próximo jogo. Já estará classificado em primeiro, porque vai a 13. E aí, mesmo que perdesse hipoteticamente para o Tigre na última, o Tigre chegaria no máximo a 10. Né? Como eu acho que não é bom não desconfiar do que possa acontecer amanhã com o Tigre ainda, então vamos segurar até a próxima partida. Sobre o Dorival, voltando a falar do Dorival, eu discordo um pouco do senso comum que diz o Dorival faz o feijão com arroz bem feito, colocou cada jogador na sua posição. Não é isso. Eu até falava isso na época do próprio Rogério Ceni. Rogério Ceni, quando pôde colocar jogadores na posição, colocou, só que houve um momento em que ele tinha menos elenco. Agora, ele tem culpa ali, porque eu acho que cada vez mais claro está que o modelo de jogo, somado ao ritmo de treinamento do Rogério Ceni, ajudou a quebrar um pouco o time também. Para mim está claro. Intensidade demais, com uma sequência de jogos muito grande, para você arrebentar a musculatura do cara não é muito difícil. E nem acho que o Dorival é simplório. O Dorival já foi simplório. Ele não é mais há algum tempo. Aliás, esse trabalho do Ceará é revelador de um Dorival muito mais preocupado em criar soluções ao invés de trabalhar com o básico. E assim foi no Flamengo e tem sido assim no São Paulo. Para mim é alegria, porque eu não gosto do básico. Eu odeio esse discurso do que o arroz com feijão, fechar a casa. Isso não existe, cara. Isso só existe aqui. Tá? Onde a gente se nega diariamente a compreender a evolução do esporte. Tá? É preciso aplicar a evolução do esporte. E aplicar a evolução do esporte significa buscar soluções diferentes das comuns. E para minha alegria, o Dorival tem buscado essas soluções. Não é que ele fechou a casinha, é que ele povoa melhor o meio de campo do São Paulo. Não é que ele colocou cada um na sua posição. O Caio Paulista não é lateral esquerdo, mas continua jogando por ali, porque o São Paulo não tem lateral esquerdo. Ele adaptou melhor o jogador à função e ele vem jogando bem. Né? E não necessariamente como um lateral, ele vai bastante para o ataque como um ponta muitas vezes. Com o Dorival, o Luciano consegue fazer o cara que faz a linha de trás do centroavante sem virar meia. E por isso que ele tem jogado bem. Né? Ele fez uma grandíssima partida contra o Vasco e foi bem de novo hoje no período de jogo que entrou ali da metade do segundo tempo para frente. E acho que os méritos do Dorival estão aí. E eu acho que ele tem crédito para gastar até o jogo contra o Palmeiras, que é no Morumbi. E acho que
Se ganhar o Palmeiras no Morumbi, calma, é que a gente tem que ser realista. Você não pode falar, o São Paulo está lutando pelos 45 pontos só. Em algum momento a gente vai ter que olhar para essa tabela do Campeonato Brasileiro e ser capaz de dizer se o São Paulo almeja alguma coisa a mais ou não. Na Sul-Americana eu acho que almeja, viu? Porque você vai administrando partidas, ganhando com alguma facilidade algumas delas, quando vê você já está lá na frente. Na Copa do Brasil é aquilo, depende muito do peso do adversário. Você pegar um Flamengo para cruzar, pode ser dolorido. Se pegar um Cruzeiro, apesar de também estar bem, dá mais jogo. E aí você vai para a semifinal. E aí a tendência é ir crescendo. Então são maneiras de olhar o esporte e o que pode acontecer para frente. Que a gente não pode ter medo de fazer essa discussão. São Paulo é grande, pô. Né? A gente tem que ter condição de discutir até uma possibilidade de vencer um título grande desses, por que não? É isso. Só para encerrar esse vídeo, um pano rápido a respeito de tudo que está acontecendo lá com o Vinícius Júnior na Espanha. É uma vergonha internacional, na minha visão. Hoje, a La Liga suspendeu o cartão, aliás, a Federação Espanhola anulou o cartão vermelho que ele tinha tomado no jogo do domingo contra o Valência, por incompetência do VAR. E aí, realmente, se o VAR foi demitido ontem, como é que o cartão prevalece? Porque concluiu-se que o VAR manipulou a imagem para que não aparecesse o Vinícius levando um mata-leão do zagueiro do Valência. Né? E ao revidar com um tapa na cara do cara, ele foi expulso. Pilhado. A La Liga determinou que o Valência não pode usar aquela arquibancada atrás do gol, que era onde estavam os racistas. Então alguém está se movimentando ali. Mas o que eu queria dizer de todo o episódio, como todo mundo já acompanhou nos sites, na internet, no jornal, até nas minhas redes onde eu escrevi, a única coisa que eu sempre faço questão de falar desse caso é o seguinte: o Vinícius Júnior não é exatamente um ativista dos direitos civis das pessoas pretas. Ele é um cara que hoje tem se manifestado com bastante eloquência, e eu acho muito importante o que ele está fazendo. Mas por que é importante esse destaque dele não ser exatamente um ativista? Porque o Vinícius, por não ser, ele comprova de uma vez por todas que o racismo não depende exatamente de uma provocação, uma resposta que algumas pessoas dão para um comportamento talvez inadequado. Né? Na linguagem dos conformados, o Vinícius não é um cara que faz mimimi, que eu odeio a expressão, mas eu estou só dando o exemplo. Né? Então é a prova de que o sujeito, quando quer odiar, ele odeia mesmo. Ele odeia mesmo. Né? Por isso que mais do que nunca esses movimentos vão ser valorizados. Porque não precisou ele encher o saco de ninguém, não precisou ele falar nenhum. Cara, ele entra em campo e joga e as pessoas o xingam. Como xingaram o Roberto Carlos num vídeo que o próprio Vinícius recuperou, como xingaram o Eto'o em 2007, sem ele ter feito nada para aquilo. São pessoas ruins que cometem um ato que aqui no Brasil é criminoso de fato na lei, lá está no máximo ligado ao crime de ódio, mas não existe uma lei que regule especificamente o racismo. E o mais dolorido de tudo foi ver que boa parte da sociedade espanhola pode até não gostar, mas tolera. Como os repórteres do jornal lá de Valência que insistem em continuar entrando em embate com o Vinícius, né? Tentando defender o indefensável lá do Valência. Eu continuo com a minha posição. Se o Vinícius tiver alguma proposta de fora da Espanha mais interessante, que vá embora. Que a Liga seja questionada. Que a Liga Espanhola sofra todo tipo de questionamento ao redor do mundo
inclusive daqueles que compram o Campeonato Espanhol para transmitir, para que ela sinta na pele o que torcedores e uma parte da sociedade de péssimo nível podem trazer de ruim, inclusive para os negócios. Era só isso. Gente, sábado tem São Paulo e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. A gente volta com o nosso videozinho aqui também. Valeu, aquele abraço, até mais.